E hoje a gente tem uma história para falar de uma amizade com São José, um dos nossos grandes amigos lá no céu, nosso padroeiro, a gente tem que dizer, um guerreiro fiel, um general lá do céu que intercede por nós. E a gente já está nesse ano de São José, crescendo na intimidade com ele. A cada dia você vai vendo novas coisas que a gente vai falando sobre São José, a gente invoca a presença dele e a gente vai te aproximando deste grande santo silencioso, deste grande santo que quer nos levar à intimidade com Deus. Eu trouxe hoje o testemunho, o nome dele é um pouquinho difícil, é o Devin, e ele conta da intimidade dele com São José. Ele era de uma tradição protestante, era de uma igreja protestante, mas ele teve a graça de, quando chegar na faculdade, assim que ele chegou na universidade, ele começou a passar por um processo de conversão e ele conta que encontrou a verdadeira fé. Encontrou a verdadeira fé e começou a passar para a igreja católica e começou a participar da missa, inclusive da Santa Missa diária. E o Devin conta que ele tinha, como todo protestante, uma reserva com São José, porque ele dizia, ele se baseava unicamente na Escritura, e como a Escritura não fala quase nada de São José, ele achava que não era um personagem importante da Escritura, e por isso ele não tinha muito contato com São José. E aconteceu que naquela Santa Missa, que ele ia participando sempre enquanto ele estava na universidade, ele conheceu um senhor pai de 5 filhos, a que ele começou a admirar, porque aquele homem mostrava a fé para os seus filhos e era tão bom pai, tão bom esposo, que ele quis perguntar para aquele homem qual era o segredo dele para ser um pai tão atencioso, para ser um esposo tão carinhoso com a sua esposa. E aquele homem falou para ele que o segredo dele era São José. Começou a falar da pessoa de São José, de como ele havia se encontrado com São José e começou a falar dessa devoção. O coração do Devin inicialmente ficou um pouco distante, assim, ele achava que seria alguma coisa, alguma passagem da Bíblia, mas quando falou de São José, ele, tá bom. Então começou a pesquisar mais, chegou até a ler aquele documento do Papa João Paulo II, muito bonito, Redemptoris Custos, aquele que é o guarda do Senhor, é um documento muito bonito que fala sobre São José. Só que aí ele estava começando nessa busca dessa devoção, quando ele estava enfrentando grandes combates para viver a pureza. Ele não estava conseguindo viver, e aí ele perguntou para esse senhor alguma ajuda que ele podia dar, e mais uma vez aquele senhor falou sobre São José. E falou que São José era o esposo puríssimo da Virgem Maria, que ele devia conhecer, e falou com ele de um sacramental que você já ouviu falar também, que é do cordão de São José. Ao falar do cordão de São José, o Devin começou então a usar esse cordão de São José e a ser fiel nas orações a São José. E a cada dia que ele ia fazendo, ele ia vendo que conseguia viver mais a castidade que Deus esperava dele, mas não parou por aí não. O Devin continuou essa amizade com São José e pediu a São José, já que ele estava tão amigo do santo, que ele encontrasse uma esposa, para que ele, que estava começando a perceber a sua vocação ao matrimônio, que pudesse encontrar a esposa que São José tinha preparado para ele. Ele até rezou, começou a namorar com uma menina católica que ensinou para ele a devoção à Sagrada Família de Nazaré, só que ainda não seria a sua futura esposa. Ele acabou terminando esse namoro, mas não terminou a amizade com São José. Pelo contrário, a cada dia ele tinha ficado mais amigo de São José, até o momento em que ele conheceu a Catalina, que é a sua esposa, claro. E quando ele a conheceu, ela ensinou ainda mais profundamente a ele como São José tinha mudado a vida dela, como ela tinha muitas dificuldades com o pai dela de relacionamento. E aí, assim que ela cresceu na devoção a São José, ela também estava pedindo a graça de ter um esposo, como São José. E quando ele descobriu, depois estudando, que o dia de São José era o dia do aniversário dele, 19 de março, aí a amizade estava perfeita. E aí o Devin, por causa de São José, foi transformando a vida dele. Não somente a vida de conversão, mas a vida de pureza, depois a vida de preparação ao matrimônio. E aí ele dá uma dica para a gente, para a nossa amizade com São José, que prepara durante a nossa vida para uma intimidade com ele e prepara até uma boa morte.
Às vezes, um dia a irmã Maria Raquel contou pra gente um testemunho dela do que era a boa morte, né, irmã? Que ela achava que como era, irmã, que era a boa morte? Eu achava que boa morte era morrer sem sofrer. Né? Eu ia morrer sem ter um sofrimento muito grande, assim, morrer bem rápido. Mas aí o meu querido primo Danilo chegou e disse, não, eu era leiga, estava iniciando a caminhada. Não é isso, uma boa morte é morrer em estado de graça. É morrer e ter a graça de ir direto para o céu. Isso é uma boa morte. E rezei mais intensamente ainda. Essa então eu quero muito mais. E aí o Devin conta isso pra gente, que São José alcança pra gente a graça dessa boa morte, a graça da gente ter uma ida para o céu feliz. Porque imagina como foi a morte de São José. Diz a tradição da igreja que São José morreu com um lado Jesus Cristo e do outro lado a Virgem Maria. Quer morte melhor do que essa? Não tem, né? Muito bem preparado. E é por isso que São José é invocado como padroeiro da boa morte, para preparar o nosso coração para o encontro pessoal com Deus.